Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Gustavo, junto com o Caleb, a Fernanda e a Erossi, nós vamos apresentar hoje a atividade de modelagem comparativa e nós ficamos responsáveis por utilizar a enzima hemioxigenase 1, o gene HMOX1, o organismo é os músculos, o rato, e o ID-Unipror é P14901. Bem, a enzima ela catalisa a clivagem oxidativa do M das pontes carbono-carbono, alfa-meteno, liberando o monóxido de carbono, a biliverdina e o quelato de ferro M central na forma de íon ferroso. Bem, ela realiza também o efeito citoprotetor contra a morte celular programada e esse efeito depende da sua capacidade de catabolizar um M livre e impedi-lo de sensibilizar as células para sofrer apoptose por semelhança. Nós fizemos uma busca do gene em outros bancos, então a gente utilizou o ID o do Uniprot e alguns outros bancos. A gente obteve, né, a sequência FASTA, então a gente jogou o ID Unipro para a gente obter essa sequência, então obtivemos a sequência. E aí a gente jogou a sequência FASTA no Blast Protein. A gente selecionou o PDB e também colocamos a matriz, o Blossom 62. A gente teve, né, obteve os 10 primeiros modelos selecionados, 3 aqui foram de Homo sapiens e os outros 7 foram de ratos. E a gente observou aqui também a cobertura, a similaridade e a identidade. Então a gente criou uma tabela, né, com os 10 modelos, a gente excluiu primeiramente os Homo sapiens, depois a gente excluiu os que tiveram mutações, e aí a gente obteve o molde 1DVE. Então, porque ele teve 95% de positividade, sem mutações, o gap com 0%, uma boa similaridade, uma cobertura ótima e a identidade maior que 93%. Então, depois disso, a gente selecionou a sequência do PDB e a sequência FASTA para poder realizar os alinhamentos. Então, nós utilizamos a sequência FASTA da referência escolhida para alinhar com a sequência do ID P14901, tanto pelo programa ProMAUS, que também prediz a estrutura secundária, aqui no caso diversas alfa-hélices, quanto pelo Clustal ômega. O alinhamento em ambos os casos foi semelhante, mostrando apenas algumas alterações de aminoácidos entre as duas sequências e a ausência de 13 resíduos finais na sequência referência. Em seguida, foram feitas as modelagens comparativas pelos métodos de corpos rígidos, no Swiss Model, e restrições espaciais no Moline. No Swiss Model, utilizamos inicialmente um método automático, onde o programa determinou a referência 4WD4 com base na maior cobertura. Esse foi o modelo gerado, nós chamamos de corpos rígidos 1, e apresentou scores de qualidade GMQE de 0,75 e QMIN de 0,84. A segunda modelagem no Swiss Model foi realizada utilizando o alinhamento do cluster ômega com a referência que escolhemos. O modelo gerado foi esse aqui, foi chamado de corpos rígidos 2 e apresentou scores de qualidade bem semelhantes ao anterior. A última modelagem foi feita no Moline, pelo método de restrições espaciais, gerando esse modelo aqui, com um grande looping. Esse looping foi promovido pela ausência de diversos resíduos no template de ID1J02 escolhido pelo programa. Então, continuando a modelagem comparativa, os diferentes modelos gerados foram confrontados entre si para que a gente pudesse fazer uma validação desses modelos, utilizando as seguintes ferramentas. Uma delas é o ProCheck, que gera os gráficos de Ramachandra, em que a gente consegue ver as regiões em que os resíduos são permitidos, favorecidos ou não permitidos, né? Levando em consideração, por exemplo, os resíduos de glicina que têm um hidrogênio na cadeia lateral e podem figurar aqui em regiões não permitidas. Nós usamos o MolProbe tipo, também para análises estereoquímicas, em que a gente consegue ver os resíduos que estão em regiões favorecidas, permitidos, aqueles que estão fora. A gente usou também o ProsaWeb para gerar o Z-Score, que calcula, né, a qualidade do desvio da energia total, a qualidade dessa energia da estrutura alvo contra conformações aleatórias. Quando a gente avalia a similaridade espacial das coordenadas dos átomos dos modelos que foram realizados em relação aos seus moldes, a gente pode observar sempre através do valor de RMSD, em que menores valores são modelos mais similares. Nós observamos aqui que para o modelo 1 automático, apesar do molde escolhido ser uma proteína humana e tem essa segunda parte aqui, nós observamos que aqui houve uma boa similaridade. E isso se repete para o segundo modelo, em que nós demos o alinhamento com o molde escolhido, para o terceiro modelo, em que para esses resíduos aqui houve um bom RMSD, apesar dessa parte não ter sido alinhada, e aqui a gente pode observar que entre os moldes escolhidos, o que a gente escolheu e que o modelo escolheu, houve uma boa similaridade também, assim como o que a gente escolheu e o último modelo escolhido. E, finalmente, quando a gente reúne os dados relativos a todos os modelos, em que a gente vê aqui os dados das regiões que são ideais, das regiões proibidas, os resíduos que estão em regiões proibidas, a gente olha aqui o Z-score e o valor de RMSD, quando a gente analisa todos esses dados simultaneamente, a gente acabou escolhendo o modelo de corpos rígidos 2, principalmente porque ele tem índices muito bons entre eles, mas principalmente pelo fato de não ter nenhum aminoácido na região proibida.
um dado interessante em relação à superfície eletrostática de quando a gente compara o nosso modelo que a gente acabou de escolher com o alinhamento que a gente deu em sua construção usando um DVE na nossa escolha, é que não houve diferença nas principais regiões de eletronegatividade da superfície Para a eletrostática. face do docking molecular, foi selecionada a proteína obtida já no processo de modelagem, e os ligantes foram desfenlafaxina, hidroxicloroquina e metotrexato. A proteína foi protonada a um pH de 7,4 e o ligante foi preparado no mesmo pH. Depois de definir as dimensões da caixa, foi realizado um docking com o programa Doctor e a análise dos resultados foi baseada no score do docking e no sítio de ligação com o ligante. Para definir o tamanho da caixa, foram considerados os resíduos a 6 Samsung do M e foi calculado o centro geométrico das coordenadas desses resíduos, dando como resultado essas dimensões. Aqui pode-se observar uma tabela com os resultados do docking, que possui os scores dos 3 melhores modelos para os 3 compostos. Já no caso específico da desfenlafaxina, pode-se ver que o melhor score foi de menos 8,41 e também se observa que a desfenlafaxina foi capaz de interagir no sítio ativo do receptor. Aqui pode-se observar mais detalhadamente as interações. Possui interações hidrofóbicas nos resíduos DS9, 138 e 198 e interações de hidrogênio nos resíduos DS6, 131 e 127. Já com a hidroxicloroquina, pode-se observar que o melhor score foi de menos 7,772, mas ela não conseguiu interagir no sítio ativo, mas ainda assim possui interações, que são interações hidrofóbicas nos resíduos 82 e 153, e interações de hidrogênio nos resíduos 83, 154 e 156. O metotrexato também não conseguiu interagir no sítio ativo da proteína, mas tem um score de menos 7,803. As interações apresentadas são interações hidrofóbicas nos resíduos 82 e 153. E também interações de hidrogênio nos resíduos 83, 154 e 156. Também se fez uma comparação entre os modos de ligação entre as interações entre os 3 compostos e as interações que tem o M com o receptor, os quais estão aqui nessa tabela. A hidroxicloroquina e o metotrexato, elas possuem todas essas interações em comum. Estamos falando de interações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Mas também se viu que a desfenlafaxina possui uma interação em comum com o M, que é no resíduo leucina 138, dos dois ligantes, que conseguem fazer interações hidrofóbicas nesse resíduo com o receptor. Muito obrigada a todos pela atenção.